Boa noite. Pessoal, esse aqui vai ser a continuação daquela nossa aula de administração de estoques, né? Nós começamos a falar, eu até deixei para vocês aquela atividade, né? Para vocês analisarem ali os conceitos de tempo de reposição, estoque mínimo, por aí vai. Então a gente vai continuar. Vou dar uma breve revisada porque na semana que vem, na próxima segunda-feira, se eu não me engano, dia 3 de outubro, né? Caso tenha aula, porque vai ter ainda as eleições, né? Não sei se na segunda-feira vai ter aula, mas tendo aula vai ser nossa avaliação, tá? Avaliação da disciplina de gestão de suprimentos. Vai ser basicamente esse material que eu estou apresentando para vocês agora e aqueles materiais que já estão no Google Classroom. A avaliação ela vai ter um peso de 70% da nota e 30% a participação e as demais atividades, tá? Então vamos começar sem mais delongas. Então, olha, a gente vai continuar aqui a parte de discussão sobre a administração de estoques e falar de algumas técnicas importantes sobre o gerenciamento de estoques. A gente falou também, já na última aula que nós tivemos presencialmente, né? Tivemos uma introdução à administração de estoques. Falei inicialmente que a administração de estoques ela pode ser manual, né? Ou informatizada ou automatizada, com auxílio de computação e outras ferramentas aí tecnológicas, né? Só para recapitular, a administração de estoques ela tem a finalidade de controlar todos os materiais e insumos que são utilizados na organização, né? Ou no canteiro de obras, se for a área de construção, para que se evite desperdício e principalmente a falta, né? Então a administração de estoques ela se preocupa com o consumo daquele insumo, daquele suprimento, se preocupa também com a qualidade do consumo do suprimento que está sendo adquirido e também da reposição dos estoques, tendo em vista que os estoques eles vão sendo consumidos para atender às necessidades da empresa, do cliente ou da obra, no caso da construção de edifícios. Nós falamos também sobre os objetivos da administração de estoques. O primeiro deles é amortecer as variações na relação produção-vendas, né? Até porque o consumo ele não é algo, digamos assim, muito previsível, ele varia em função do tempo, de eventos sazonais e por aí vai. Então, para que haja essa folga, aí se apresenta o estoque, né? É por isso que a gente precisa ter um estoque com um nível considerável para evitar a chamada ruptura, ou seja, a falta do suprimento do insumo na obra, né? Ou na empresa. Outro objetivo da administração de estoques que nós já vimos é minimizar o capital investido, ou seja, a empresa ela só deve colocar o necessário em estoques. Acima desse necessário já gera desperdício. Abaixo do necessário aumentam-se muito os riscos da falta de estoque e isso pode gerar outros problemas, né? Como compras emergenciais, que vão aumentar os custos da compra em si, tendo em vista que compra emergencial a gente tem menos tempo para fazer uma prospecção de fornecedores. E além do mais, isso vai gerar atrasos na obra que vai repercutir negativamente no cronograma e no orçamento da mesma, né? Isso aqui nós já falamos, o conflito entre os departamentos sobre a questão do estoque. Falamos também de alguns sintomas que podem aparecer na organização quando há uma gestão deficitária de estoque. Um deles é os grandes atrasos, né, no prazo de entrega das mercadorias, quantidades muito grandes de estoque, número muito alto de cancelamento de pedido do cliente ou devolução, no caso se a empresa trabalhar com comércio, né? Isso pode significar que o material não está sendo muito bem acondicionado e aí isso gera avaria no bem e naturalmente o cliente ele vai reclamar e vai até devolver o produto. A produção ela pode ser interrompida por falta de material, isso acontece muito na construção, né? Faltou água, faltou madeira, faltou cimento, argamassa, tijolo, qualquer material. Então isso pode gerar realmente um problema grave. Então isso cabe à administração de estoques evitar que isso aconteça. Outro sintoma de deficiência na gestão de estoques. Quando você não tem mais na empresa, no canteiro de obras, espaço para armazenar os seus produtos. Então isso significa que você está comprando demais. E isso, naturalmente, pode ser um problema. Outra questão também principalmente nas empresas que trabalham com comércio, a baixa rotação ou rotatividade do estoque. Tá? O que é que significa dizer? Que o estoque não está vendendo. Tá? Tem muitos produtos que se encalham, eles ficam encalhados nas prateleiras. E isso vai gerar, com o tempo, né, a expiração, a perda do produto pelo prazo de validade ou
pela obsolescência, se for um item de classe tecnológica, né? A obsolescência diz respeito a o bem ficar ultrapassado com o tempo, em função do avanço tecnológico, né? Por exemplo, um computador que passa 3 anos no estoque de uma loja, como Magazine Luiza, por exemplo. Qual é a implicação? Ora, o computador continua novo, na caixa, mas daqui a 3 anos ele está extremamente defasado em relação à geração atual. Controle de estoque. Então a gente falou também um pouco sobre isso, né? A gente falou que as empresas, de modo geral, elas trabalham com estoques de matérias-primas, produtos em processo, produtos acabados e materiais auxiliares de manutenção. As matérias-primas, esse estoque de matérias-primas, ele basicamente é restrito a empresas que trabalham como indústrias, né? E também na própria construção, não deixa de ser um processo produtivo. Os materiais e insumos que vocês se deparam no canteiro de obras, eles são matérias-primas. Outros são realmente produtos que vão dar, digamos assim, auxílio, são materiais de auxílio, como as máquinas, aquelas máquinas que fazem a mistura do cimento, os equipamentos de trabalho, então já são outros tipos de estoque. Mas basicamente na construção a gente tem matérias-primas, tem produtos em processo, podemos encontrar produtos acabados e materiais auxiliares de manutenção, que são aqueles que dão possibilidade para que os operários e os demais trabalhadores da construção civil possam tocar a obra, né? Desenvolver aí a construção. Já falamos sobre isso, que eu não vou perder muito tempo com isso. O foco principal, antes de entrar na questão da administração de estoques, é só relembrar o seguinte, ó, o estoque ele gera custo. Lembrem-se que a administração de estoques é uma das funções primárias da logística, tá? Recapitulando, dentre as funções primárias da logística são 3. A gente tem aí o transporte, que é a atividade que geralmente tem o maior custo dentro do sistema logístico de uma organização. Temos a administração de estoques, que geralmente é a segunda que tem o maior custo. Na construção, ao contrário. Na construção, o estoque é o que tem o maior custo, tendo em vista que a construção ela se materializa a partir realmente desses materiais. Tá? E como terceira atividade primária, temos o processamento de pedidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque estoque é um grande gerador de custo para a organização. Beleza? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Quais são os principais custos relacionados à manutenção de estoques? Bom, o custo do pedido. Cada vez que eu faço um pedido para o meu fornecedor, isso me gera tempo, me gera uso de recursos, e aí isso tem um custo, embora pequeno em relação ao custo de estoque e o custo de transporte, mas tem um custo e a gente não pode desprezá-lo. Há também um custo pela manutenção de estoques. Tá? Todo estoque precisa de algum tipo de manutenção, de cuidado, para que ele possa, digamos assim, ser durável. Tá? Na obra, por exemplo, a gente não pode deixar alguns materiais expostos às intempéries, ou seja, às forças da natureza, chuva, sol, porque isso vai danificar e reduzir a durabilidade desse material. Tá? Isso pode, a longo prazo, comprometer a durabilidade e a qualidade final da construção. E também não podemos deixar de falar do custo por falta. O custo por falta, né, de estoque. Mas como assim? Como é que esse custo por falta funciona? Ora, se eu não tenho estoque, eu não tenho como atender o meu consumidor, eu não tenho como vender para ele um produto, se eu trabalho com comércio, ou não tenho como atender a uma necessidade da obra ou da construção. Por isso que o custo por falta é algo que a gente também não pode desprezar. Causa um impacto muito grande na parte de orçamento e no cronograma da obra. Agora vem a parte importante aqui, a parte mais importante desse assunto, que é a parte de administração de estoques. A administração de estoques são todos os cuidados que o gestor ele toma para que não haja falta de insumos, seja na obra, seja na organização. E a gente sempre mantenha um nível de atendimento ao consumidor adequado, ao mesmo tempo mantenha os custos da organização com estoques a um nível razoável. Tá? O grande objetivo da administração de estoques é atender o consumidor e ao mesmo tempo atender os interesses financeiros da empresa. Beleza? Ou seja, manter um estoque adequado. A gente tem esse gráfico aí que ele é chamado de curva dente de serra, porque realmente ele parece se você pegar uma serra, aquela serra normal de cortar madeira e inverter, você percebe os dentes da serra, né? Então por que esse tem esse formato? Porque é assim que funciona uma administração ideal de estoques. Ou seja, veja à esquerda, né? A gente tem ali a quantidade, no caso 140, nesse exemplo específico seria
a quantidade máxima de estoque. Então, 140 unidades de algum tipo de produto ou insumo. Tá? Essa quantidade máxima depende do capital que a empresa tem e do espaço que ela tem para armazenar. Então a empresa decidiu que 140 atinge o limite máximo de estoque. Então beleza, é o ponto inicial do nosso estoque. Repare que com o tempo, ó, janeiro, fevereiro, março, essas letras embaixo ali na horizontal, o tempo, com o tempo esse consumo ele vai baixando, né, os níveis de estoque, até chegar a zero. Repara lá que começa em janeiro, quando chega no mês de junho, o ponto da curva atinge o nível zero. Ó. Se você olhar à esquerda ali, a quantidade ela chega no zero em junho. Aí ocorre a reposição, ou seja, uma nova compra que vai permitir com que eu possa repor o meu estoque aos níveis máximos. Tá? Só que veja, na vida real eu não devo esperar que o consumo faça com que a mercadoria que eu tenho estocada chegue a zero. Eu não posso dar, até porque quando chegar a zero, há um tempo entre a emissão do pedido da empresa até chegar no fornecedor esse pedido, e até que esse fornecedor ele prepare o meu pedido, ele despache o meu pedido, e até que eu receba, confira esse pedido e coloque no meu estoque, passa-se um grande intervalo de tempo. Vocês conseguem compreender isso? De modo que eu preciso fazer o pedido, ou seja, o conceito disso é ponto de pedido. É o momento ou a quantidade de estoque que eu vou colocar ao meu pedido antes dele acabar, naturalmente, para que dê tempo. Quando ele estiver acabando, chegando nesse ponto aqui final, ó, quando ele estiver chegando aqui no ponto no final, aí coincida com a entrega e o recebimento da mercadoria da empresa. Aí ele chega no estoque máximo. Então, essa situação aqui do dente de serra puro, ele é um pouco irreal porque ele presume um consumo constante. Essa reta aqui, ó, de consumo, ele significa que ele não tem nenhuma variação com o tempo. Ele é constante. Na vida real ele não é assim, há variações. Na obra, há uma variação em determinados momentos da construção. Tá? E o tempo de entrega do fornecedor ele varia em função de N fatores. Desde a disponibilidade do material no fornecedor, ou seja, a questão de o veículo de que faz o transporte pode ter algum problema durante a entrega. Então, mas isso aqui na vida real não acontece. Mas se aproxima disso, a gente vai desenvolver isso mais à frente. Tá? Como eu falei para vocês, eu já falei de todas as premissas da curva dente de serra. Né? Nesse sistema não existiria alteração do consumo, dado que ele ficaria constante, não ocorreria falhas administrativas que provocassem um atraso ao solicitar a compra, o fornecedor da peça nunca atrasaria a sua entrega e nenhuma entrega do fornecedor jamais seria rejeitada pela empresa por problemas de qualidade. Ora, isso não existe. Então isso seria uma situação meramente ideal. Tá? Mas para que a gente possa aprender, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como calcular o ponto de pedido, ou seja, como calcular o momento e a quantidade de estoques que deve me dizer o momento certo de fazer uma nova compra. Tá? Primeiro eu preciso saber o que é o consumo. O consumo nada mais é do que a quantidade que são utilizadas por mês, seja no canteiro de obra, seja na indústria, ou seja em qualquer tipo de organização. Para eu calcular o meu consumo médio, basicamente eu vou pegar aí, ó, se for um consumo médio mensal, como é o caso do nosso cálculo do ponto de pedido, que nós vamos ver mais à frente, a gente pega aí o mês 1, o mês 2, o mês 3, e aí divide pela quantidade de períodos que eu utilizei. Então, se eu calculei só de janeiro a março, então janeiro, fevereiro e março, digamos que o consumo em janeiro foi 100, em fevereiro foi 100 e em março foi 100, e a gente teve aí um consumo de 100 mais 100 mais 100, 300, né? Só que o consumo médio mensal é pegar esses 300 e dividir pelos 3 meses que eu utilizei. Então, nesse caso, o consumo médio mensal seria de 100. Beleza? Se eu pegasse 12 períodos e ao longo desses 12 períodos o meu consumo fosse de, digamos, 120 unidades, eu divido esses 120 unidades pelos 12 períodos. E a gente teria aí um consumo de 10. Então, basicamente, o consumo nada mais é do que a quantidade de unidades que você utiliza para atender às necessidades do consumidor. Beleza? O tempo de reposição nada mais é do que o período de tempo entre o momento que você entra em contato com o seu fornecedor até a entrega e o recebimento da sua empresa do pedido que você fez junto ao seu fornecedor. Imagine que você faz um pedido no site da Amazon para você ou para sua empresa. Desde o momento que você colocou esse pedido e finalizou o pedido, começa a contar esse tempo de reposição, que pode ser em dias,
Pode ser em meses, pode ser em semanas, pode ser em anos. Geralmente, a gente vai trabalhar aqui na disciplina tudo com mês. Consumo mensal e tempo de reposição também em meses. Então, se o tempo de reposição, desde o momento em que você finaliza o pedido junto a uma fábrica de tijolos, que é uma olaria, né? Até o recebimento do seu canteiro de obra, seja de um mês, então o tempo de reposição é de um mês. Tá? Se for de 2 meses, 2 meses. Se for de 90 dias, você vai converter os 90 dias para meses, o que dá 3 meses. Né? Se for 45 dias, você vai pegar os 45, dividir por 30, dá quanto? 1,5. Então, 1,5 mês seria o tempo de ressuprimento de uma empresa que entrega em 45 dias. Ora, se a empresa entregar em menos tempo ainda, como 15 dias, naturalmente 15 dividido por 30 dá 0,5 mês. Eu sempre tenho que ter cuidado de, na fórmula do ponto de pedido, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu colocar tanto o consumo em mês, quanto o tempo de reposição em mês, mesmo que ele esteja dado em dias. Tá certo, pessoal? A ruptura do estoque, como eu já falei para vocês em outras aulas, nada mais é do que o esvaziamento completo do estoque, ou seja, a sua falta. Quando acabar o material na empresa, sem ter havido o chamado ressuprimento, né? Aí nós chegamos aqui no chamado ponto de ruptura, ou seja, faltou, acabou. E isso vai gerar o custo de falta, como já discutimos anteriormente. Falamos do consumo, falamos do tempo de reposição, agora vamos falar do estoque de segurança. O que é esse estoque de segurança? O estoque de segurança, ele também é chamado de estoque mínimo, ou estoque de reserva, ou estoque emergencial. Tá? Mas geralmente nós vamos utilizar aí o termo estoque de segurança, ou ES. Tá? Esse estoque de segurança é um estoque que você coloca como uma reserva a mais para a empresa. A gente vai ver que isso vai ter mais sentido daqui a pouco. Uma das alternativas de redução do risco de falta de estoque é você ter um estoque mínimo adicional. Por exemplo, se na sua casa você tem um botijão de gás apenas, quando o botijão acaba no momento que você está preparando o almoço de domingo, o que acontece com o almoço de domingo? Ele não é servido, né? Ele vai ser atrasado. Agora, se você tiver como estoque de segurança um outro botijão, então você acabou que você apenas faz a substituição e aí você tem um tempo tranquilo para você receber aí do seu fornecedor um novo botijão, enquanto o que você acabou de trocar está sendo utilizado. Esse é o raciocínio do estoque de segurança. É um estoque que você compra acima do consumo. Digamos que se a sua obra usa 100 tijolos por dia, não é bom você ter 100 tijolos por dia estocado. Você tem que ter 110, 120. Um valor a mais para que possa ter alguma variação, tendo em vista também que o estoque ele pode ser deteriorado. O pedreiro ele pode quebrar um tijolo, ou até mesmo ele pode ter, o engenheiro na obra, ter calculado um volume abaixo do necessário para poder desenvolver determinada etapa da construção. Tá? Esse estoque aqui, esse gráfico aqui já é aquela curva dentro de serra com outros elementos. Repare ó, que já tem aqui, ela já contempla um estoque de segurança, beleza? Para poder dar aquela folga a mais caso o estoque ele chegue no índice chamado de estoque mínimo, ou estoque de reserva. Né? Então esse estoque de segurança ele serve para dar essa garantia. Pessoal, ponto de pedido. Esse é o ponto central dessa aula, tá? Antes de mais nada, essa vai ser a fórmula que nós vamos trabalhar. Veja que ela tem aqui ó, o C de consumo, multiplicado pelo tempo de reposição, que nós já falamos, somado essa multiplicação aqui ao estoque de segurança ou estoque reserva. Né? Então, o consumo nós já vimos, é dado em mês ou meses. O tempo de reposição é dado em meses, mesmo que a gente utilize dias, a gente tem que converter para mês. O estoque de segurança a gente dá em unidade. Então, o que é esse ponto de pedido? O ponto de pedido, ele, digamos que é o gatilho. Vamos ver aqui esse gráfico novo. Aqui temos o estoque máximo, aqui 140, e aqui temos o consumo. Eu não posso, como já falei para vocês no início da aula, que eu não posso deixar para colocar um novo pedido apenas quando o consumo chegar a próximo de zero, ou mesmo chegar ao nível do estoque mínimo. Eu devo colocar esse pedido no momento antes. Esse momento ele vai coincidir com um dado nível de estoque, que naturalmente é acima de zero. E naturalmente é acima do estoque mínimo ou estoque de segurança. Colocando, digamos aqui, se a fórmula de ponto de pedido disser que o ponto de pedido é 60, isso significa dizer que, nesse exemplo aqui, a gente tem um estoque máximo inicial de 140 unidades, digamos, de tijolos. Quando tivermos 60 tijolos, aí
o sistema me avisa, ó, é hora de fazer um novo pedido. Por quê? Porque de 60 até chegar no ponto mínimo aqui, que no caso é 20, esse intervalo de 40 unidades, ele, digamos assim, é o tempo que vai dar aqui, ó, na horizontal, que o fornecedor vai me entregar e a minha empresa vai receber essa mercadoria. De modo que, na hora que estiver acabando, tá, essa mercadoria aqui e chegar no estoque mínimo, o fornecedor chegue. Verifique que caso ele, mesmo que o fornecedor não chegue nesse momento aqui, o que pode acontecer? Ainda vou ter o estoque reserva, que vai me dar aqui mais alguma linha para queimar, até o fornecedor realmente chegar. Então esse estoque de segurança, ele serve para dar uma folga a mais aí caso haja esse atraso. Tranquilo? Então, mais uma vez, o ponto de pedido ele funciona como um gatilho. Tá? E leve em consideração o tempo de reposição, que é o tempo gasto desde o início do processo de pedido até que o material esteja disponível para uso na organização, para consumo. E esse tempo de reposição, como eu já falei, ele começa desde o momento que você coloca o pedido, tá? Você emite o pedido e o fornecedor ele recebe. Depois ele vai preparar esse pedido e vai despachar para você. E aí tem aquela etapa do transporte. Aí você ainda vai receber o produto, conferir, aí só por fim é que ele vai entrar na sua organização. Então veja que esse gráfico aqui já está mais elaborado. Ó. Temos o estoque máximo, temos aqui o ponto de pedido, que é quando o estoque vai sendo consumido, chegou aqui, aí pronto. Aqui já é o momento de você... Vamos pegar o caso de vocês aí que fazem feira, né? Naturalmente ninguém faz feira quando não tem mais nem grão de arroz para comprar. É assim? Não. Quando os estoques da nossa feira começam a ficar muito baixo, tá? Aí a gente começa a fazer a lista de compras. Ou seja, é no momento entre o estoque mínimo ou estoque de segurança e o estoque máximo, né? Você não vai fazer feira quando você faz feira, quando o estoque está máximo, quando sua dispensa está cheia. Também não vai fazer feira quando a dispensa está vazia. Você vai pegar um ponto intermediário entre o máximo e o mínimo para fazer esse pedido, para fazer essa feira. Esse ponto, que é dado em quantidades de estoque, é chamado de ponto de pedido. Parece complicado, mas não é. É muito simples, tá? E aí, ó, quando você tem o estoque máximo, ele vai sendo consumido até atingir o ponto de pedido, que é calculado com a equação que nós vamos... Equação não, um cálculo matemático simples, que vamos aprender daqui a pouco. Aí você sabendo dessa quantidade, você já pede nesse momento, porque aí, ó, o estoque vai diminuindo, o tempo de reposição, ó, período 1, período 2, período 3, vai passando, e aí aqui, ó, é o momento que espera, caso não haja atraso, que o fornecedor ele reponha todo o seu estoque. E aí o que acontece? Ele volta para os níveis máximos. Mas entenda, graças ao estoque de segurança, ao estoque mínimo, mesmo que o fornecedor não entregue nesse período, entregue nesses outros períodos aqui, ó, mesmo assim ainda há uma queima, um tempo ainda razoável para que a empresa ela possa atender, aliás, ressuprir o seu, se reabastecer de modo a evitar a ruptura. Vamos agora aprender a calcular isso. Veja, pessoal, essa fórmula aqui é simples. E essa fórmula eu vou colocar na prova. Eu não vou pedir para vocês, na minha disciplina, decorar a fórmula. Até porque na vida real, meu amigo, você pode consultar o que você quiser. E geralmente você vai utilizar para fazer isso computador. Tá? Os próprios sistemas das organizações já têm esses elementos aqui embutidos. Você vai apenas alimentar e ele vai automaticamente calcular para você. Então, a fórmula vai ser essa aqui. Ó. Ponto de pedido é calculado com base no consumo multiplicado pelo tempo de reposição mais estoque de segurança. Então essa fórmula simples, com apenas 3 variáveis, vai estar na fórmula, vai estar na prova. E aí você vai ler o enunciado da questão, verificar qual é o consumo médio mensal em unidades, e vou substituir aqui, verificar o tempo de reposição em meses, lembrem-se disso, tá? Se estiver em dias, como eu já falei, deve ser convertido para mês. Exemplo, se na questão lá eu colocar, ó, o tempo de reposição é 75 dias, você não vai colocar 75 aqui, porque você vai errar a questão. Você vai colocar o consumo mensal. Se o consumo é mensal, o tempo de reposição tem que ser na mesma medida, em meses. Logo, se for 75, você divide por 30, que é a quantidade normal de dias de um mês, e aí vai colocar 2,5 meses aqui, mais o estoque de segurança. Se for 45 dias no lugar de 75, você vai colocar 45 dividido por 30, que dá quanto? 1,5. Estoque de segurança, eu já vou dar na questão lá para você apenas colocar. É muito simples. Vamos agora fazer um exemplo. Ó,
Nesse exemplo 1, uma peça é consumida a uma razão ou a um consumo de 30 unidades por mês. Tá? Consumo 30 unidades por mês. Tempo de reposição é de 2 meses. Qual será o ponto de pedido, uma vez que o estoque de segurança é de 1 mês de consumo? Ora, sabendo que a fórmula, que já vai estar na prova, tá? Que é semana que vem, caso tenha aula, porque pode ser que tenha a questão das eleições, mas aí, havendo aula, eu estarei lá e vamos aplicar essa avaliação. Essa formulazinha, gente, já vai estar na própria avaliação. Então veja só, olha para a questão pronunciada. Uma peça é consumida a uma razão de quantas unidades por mês? 30. Então, ó, 30 vezes tempo de reposição. Eu falei para vocês que é em meses, né? Já está em meses. O que é que você faz? Coloca 30 unidades por mês, 30 unidades. Tempo de reposição, 2. Estoque de segurança é 1 mês de consumo. O consumo lá em 1 mês foi quanto? 30 unidades. Então, nesse caso, eu coloquei aqui, ó, 30 vezes 2, mas como o estoque de segurança eu falei que é equivalente a 1 mês de consumo, e num mês a gente tem uma média de 30 unidades por mês, então o estoque de segurança é 30. Tá? Então, olha como é simples. 30 vezes 2, 60, né? Mais 30 dá 90 unidades. Então, ponto de pedido é 90 unidades. Se a gente voltasse para esse gráfico aqui, ó, se aqui fosse 200, então, calculando que o ponto de pedido 90 é aqui, então quando atingisse, ele fosse consumido até chegar a um nível de 90 unidades, esse momento aqui do PP é o momento de você colocar o pedido. Aí você pode perguntar, professor, e se eu colocar um pedido depois que passa o ponto de pedido? Aí vai haver um grande risco de quando a mercadoria chegar do fornecedor, o seu estoque já tenha entrado no estoque de emergência ou zerado. Se eu colocar antes, eu vou estar gastando dinheiro à toa, porque eu vou estar com o estoque ainda muito cheio. Não preciso gastar o dinheiro antes do tempo. Tá? Então vamos recapitular aqui. Ponto de pedido, consumo, vezes tempo de reposição, mais estoque de segurança. Esse é o exemplo 1. Vamos fazer agora o exemplo 2. Ó, esse exemplo 2 aí, você pode responder. Se quiser dar uma pausa no vídeo, responda. Daqui a pouco nós voltamos. Bom, presumindo que você pausou ou não pausou o vídeo, vamos dar uma analisada nesse enunciado. Os tijolos na construção de uma casa são utilizados a uma média de consumo de 100 unidades por dia. Lembre-se que o consumo ele tem que ser sempre dado em mês. Tá? Se eu uso 100 unidades por dia, quantos dias tem um mês? 30, né? Então, eu vou precisar já entender que eu preciso, nesse caso aqui, calcular o consumo para a base de mês. Na questão anterior, eu já dei o consumo por mês. Você não precisa fazer nada. Agora, se a questão dá para você o consumo por dia, você precisa fazer o cálculo. Nesse caso, 100 unidades por dia. Um mês tem 30 dias, então 30 vezes 100, são 3.000 unidades de tijolos, ou 3.000 tijolos usados por mês. O tempo de reposição dado pela olaria, ou seja, a fábrica de tijolos, é de 45 dias. Mais uma vez eu lembro, tempo de reposição tem que ser dado em quê? Em meses. 45 dias é o quê? 45 dividido por 30, dá 1,5 mês, 1 mês e meio. E o nível de estoque de segurança é de 20% sobre a média de consumo mensal. Calcule o ponto de pedido para os tijolos dessa construção. Começando com a fórmula, o consumo, como eu falei para vocês, a gente vai pegar 100 vezes 30, porque a gente quer o consumo do mês, não apenas do dia. Se eu tivesse uma unidade apenas de consumo por dia, o consumo seria 30 por mês. Como nós temos 100 unidades consumidas por dia, multiplicamos 100 por 30, dá 3.000. Então, aqui na fórmula, dá 3.000 vezes tempo de reposição. Aqui muito simples. 45 dividido por 30, tá? Dá 1,5. 3.000 vezes 1,5 mais o estoque de segurança. Parece complicado, mas não. Ó. 20% sobre a média de consumo mensal. Qual é a média de consumo mensal aqui? 3.000. Ora, 10% de 3.000 é 300. Logo, 20% é 600. Isso significa dizer que consumo 3.000, 100 vezes 30 dias, tá? 1,5 é o tempo de reposição, que eu peguei 45 dias e dividi por 30. E o estoque de segurança, que eu falei que era 20% sobre a média de consumo mensal. A média de consumo mensal está aqui, ó, 3.000. 0,2 vezes 3.000 dá 600. Olha aí, ó.
5.100 unidades. Simples, não é complicado. Essas fórmulas vocês vão poder utilizar na avaliação utilizando calculadora, ou também podem utilizar a própria calculadora do celular, desde que não utilizem outros materiais, tá? Eu vou ficar de olho em vocês nesse ponto. Mas vocês podem utilizar a própria calculadora do smartphone de vocês. Tranquilo, pessoal? Então veja que não é nada complicado. Mais uma vez, essa fórmula ela vai estar colocada na avaliação. Eu peço muita atenção para que vocês possam estudar com calma os conceitos de consumo, tempo de reposição, estoque de segurança, e entender esse gráfico aqui são elementos que a gente vai cobrar na avaliação, tá? Os tipos de estoque e quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, por e-mail, ou eu vou estar aí no campus na terça-feira à noite. Quem quiser me procurar também, pode ficar à vontade. Tá, pessoal? Então, desejo para vocês uma boa sorte e aí a gente se vê, então, se Deus quiser, na próxima semana. Muito obrigado pela compreensão. Bons estudos.